E aí, galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa lista de gráficos do movimento uniforme e uniformemente variado, fazendo agora o exercício número 13. Esse exercício diz o seguinte: um paraquedista salta de uma altura de 325 metros. Durante os 5 primeiros segundos, ele cai em queda livre, praticamente sem interferência do ar. Em seguida, ele abre o paraquedas e seu movimento passa a ser uniforme após uma brusca diminuição da velocidade, conforme indica o gráfico, da velocidade em função do tempo. O exercício, então, ele mostrou o gráfico em função do tempo, ele deixou aqui para nós observarmos, e ele continua. Considere o movimento de queda livre vertical e retilíneo, e a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. O tempo total de movimento até a chegada do paraquedista no solo é d. Então, ele está perguntando o tempo total de movimento. Se a gente olhar aqui no nosso gráfico, é esse tempo aqui, Esse tempo aqui. Qual é esse tempo? O tempo total, de movimento, de 0 até ele. Bom, vamos comparar agora o que o enunciado nos disse com o nosso gráfico, ver se a gente consegue entender o gráfico pelo enunciado. Ele fala que um objeto, um paraquedista, salta em queda livre no primeiro momento. A queda livre ela é caracterizada por iniciar com uma velocidade zero. Ele sai para o movimento com a velocidade zero e ele passa a cair aumentando a sua velocidade com o tempo. A velocidade, então, vai aumentando. Qual é a aceleração responsável por esse aumento da velocidade? A própria aceleração da gravidade. Então, a gravidade puxa esse objeto, puxa esse paraquedista, e ele vai aumentando a sua velocidade de acordo com o tempo de queda. E o exercício continua dizendo que, após 5 segundos, tempo igual 5 aqui, ele abre o paraquedas. Quando ele está com a velocidade alta, ele abre o paraquedas. Vou até escrever aqui, o momento em que ele abre o paraquedas. Quando ele abre o paraquedas, ele aumenta a área de contato entre o objeto, entre ele e o ar. Então, ele aumenta a resistência do ar e o paraquedas vai fazer ele frear. Ou seja, vai diminuir bruscamente a sua velocidade. E é isso que aconteceu. A velocidade ela cai aqui, até voltar a uma velocidade de 10 metros por segundo. E aí ele fala que durante o restante desse movimento aqui, manteve uma velocidade constante. E agora ele está com uma velocidade bem menor e ele vai poder aterrissar com segurança, sem se machucar. Essa é a função do paraquedas, inclusive. Bom, dito isso, ele me perguntou qual é o tempo total. Qual foi o tempo total dele pular lá do helicóptero, do avião, de onde é que ele tenha saltado, até chegar no solo? Bom, primeiro, é bom falar aqui, é bom dizer que esse exercício ele pode ser feito de diversas maneiras. A maioria dos exercícios aqui. Mas como a gente está trabalhando análise gráfica, eu vou escolher aqui para fazer com vocês resolver esse exercício graficamente. Bom, para isso é interessante a gente ver alguns detalhes aqui. Uma informação importante é a altura com que ele pulou. O objeto, o paraquedista, ele salta de uma altura de 325 metros. Ou seja, o espaço que ele deve percorrer na vertical, para ele sair do topo, lá de onde ele pulou até o chão, é de 325 metros. Tranquilo? E dessa forma, ele tem dois movimentos diferentes. Esse movimento aqui, que é uma área,
que é onde ele tem uma aceleração, que é inclusive a aceleração da gravidade, e esse outro momento em que a velocidade é constante. E aí a soma dessas áreas tem que dar o total de 325. Vamos primeiro analisar essa primeira área aqui e calcular qual foi o deslocamento dele? Vamos lá, então. Bom, se eu sei que o gráfico da velocidade pelo tempo me fornece o deslocamento, se eu calculo, então, a área, ela é numericamente igual ao deslocamento. Então, nesse primeiro momento aqui, no movimento de queda livre, onde eu tenho um tempo de 5 segundos, qual foi o deslocamento? Vamos calcular então a área desse triângulo aqui. Eu sei então que se o ΔS é igual à área, o meu ΔS vai ser quanto? Vai ser a área desse triângulo. É base vezes altura sobre 2. Se a gente olha aqui então, quem é minha base? A base é o meu tempo de 5 segundos. Quem é a minha altura do triângulo? Bom, a altura é a velocidade nesse ponto aqui. A velocidade com que esse objeto chega. Não é a altura do meu triângulo. Se eu pego aqui, isso aqui não é a altura do meu triângulo, eu não tenho essa informação. Eu devo calcular. Mas eu sei o quê? Eu sei que para eu achar essa altura, é só eu calcular a velocidade após 5 segundos. Se eu estou no movimento uniformemente variado, V é igual a V0 mais AT. Se eu estou considerando, esse movimento aqui para baixo, positivo para baixo, a minha gravidade vai ser positiva, Então, quem é a minha velocidade final? Que é a altura do meu triângulo? V0 é 0, saiu da queda livre, aceleração de 10 e o tempo de 5 segundos. A velocidade, então, de 50 metros por segundo. Velocidade de 50 metros por segundo. Então, agora eu posso substituir aqui no meu h. Essa velocidade é o meu h. É a altura do meu triângulo. Então, 5 vezes 50 dividido por 2. Bom, se eu posso simplificar aqui, vai ficar 50 dividido por 2, 25. 5 vezes 25, 125 metros. Deixa eu escrever melhor aqui. 125 metros. Esse é o deslocamento durante os primeiros 5 segundos de queda. Beleza? Bom, se eu sei, se o exercício me disse que o deslocamento total foi de 325 e eu já desloquei 125 metros, se eu faço essa subtração aqui, sobra o quê? 200 metros de deslocamento. Esse paraquedista, ele abriu o paraquedas e ele ainda estava a 200 metros do chão. Beleza? E esses outros 200 metros, então, ele vai deslocar com uma velocidade constante. Se a gente olhar aqui no nosso gráfico, é esse deslocamento aqui. É essa área do meu gráfico, é referente aos 200 metros que faltam. Beleza? Então, eu já sei o valor da minha área. Eu já sei que a minha área é igual a 200. E quem é a minha área? Se a gente olhar o gráfico, ele é o gráfico de um retângulo, A área do retângulo é base vezes altura. Base vezes altura. Bom,
Então, se eu sei que 200 é igual base vezes altura, e eu sei que a base é essa diferença aqui, eu vou colocar aqui, ó, qual é o tempo, né? A base é o tempo, que é o que eu quero descobrir. A altura é a velocidade. O exercício disse, ó, que a velocidade é de 10 metros por segundo agora. Então, tempo vezes 10. Se eu tenho esse tempo, eu passo esse 10 dividindo e fica, então, 200 dividido por 10, cortou, sobra, então, 20 segundos. Esse é o tempo necessário para ele deslocar os 200 metros restantes. Mas se a gente, então, for olhar o tempo total, eu sei que é os 5 primeiros segundos, ó, o tempo total é os 5 segundos iniciais, até ele abrir o paraquedas, mais os 20 segundos para que ele chegue depois no solo. Os 20 segundos para ele percorrer os 200 metros que falta. Então, 5 mais 20, 25 segundos. Esse é o tempo total do nosso exercício. Então, se a gente olhar aqui nas alternativas, ó, a alternativa, então, correta para esse exercício, letra B, de bola. Teria outras formas de eu resolver esse exercício? Sim. Vamos comentar uma delas? Bom, eu poderia apenas olhar as características aqui do gráfico e calcular pela fórmula do deslocamento, do espaço para o movimento uniformemente variado no primeiro momento aqui, no momento de queda, e depois o ΔS para o movimento uniforme. E é exatamente isso que a gente fez. Só que a gente observou o gráfico e fez pela área do gráfico, mas a gente poderia ter feito somente pelas fórmulas também. Fica aí a sua opção. Você escolhe resolver da forma que você acha mais simples. Eu trouxe essa resolução porque a gente está fazendo uma lista mais baseada em gráficos, né? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado da resolução e que ajudem aí a vocês realizar outros exercícios parecidos, né, de dificuldade parecida. Valeu, galera! Muito obrigado! Vou ficando por aqui.